Que bom estarmos juntos no programa Abrindo a Gaiola, hoje para perguntarmos para você, por que você sofre? E esse questionamento tem um propósito, não é, Márcio? O propósito é fazer com que você sinta mais felicidade no seu dia a dia. E a sua relação com o sofrimento, que faz parte de uma das gaiolas, né, que às vezes a gente está preso, que são as nossas crenças mentais limitantes. É isso que nós estaremos conversando com você. Por que você sofre? Vamos juntos? Hoje nós vamos conversar, vamos debater, vamos refletir a respeito do tema Causas Atuais das Aflições, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Quando nós vemos essa mensagem, toda essa discussão em torno disso, toda essa reflexão trazida por Kardec, nós vamos entender o seguinte, que existem aflições que têm origem na vida presente, na vida atual, e existem aflições que têm origem na vida passada. Hoje a gente vai falar das causas atuais, das causas que estão na vida presente, né, Ururaí? Kardec, como sempre, né, um excelente pedagogo. Por isso que alguns falam que Kardec não seria um codificador do Espiritismo, mas um fundador do Espiritismo, porque esse estudo que ele faz no capítulo 5 é primoroso, é libertador, porque ele vai fazer um estudo com base nas informações dos Espíritos sobre as aflições. E ele chega à conclusão, né, que muitas das aflições, a grande maioria, tem como causa a atual existência. E às vezes a gente tem como hábito, né? Puxa, a pessoa está passando por um sofrimento, ou uma prova, uma situação, vai ver que na vida passada fez isso, fez aquilo. Pare com isso. Pare com isso, porque segundo Kardec, a nossa referência sempre será Kardec, as causas atuais das aflições, elas estão na sua grande maioria. E é sobre esse estudo que a gente vai estar falando, né? E aí então vamos pensar assim, muitas vezes essas causas das aflições estão aqui no nosso presente. E tem a ver com dois aspectos, o caráter e as atitudes que a pessoa tem. Quando a gente fala de caráter, nós estamos falando de mentalidade. A forma como a pessoa pensa a vida dela, a forma como a pessoa sente a vida dela. E quando estamos falando de atitudes, estamos falando de decisões que a pessoa toma. Então, Kardec nos convida a pensar que a forma como você pensa e a forma como você age, muitas vezes está na base das aflições que acontecem na sua vida. E se é assim, então elas são evitáveis, né? Elas são evitáveis. É a melhor conclusão, né? Isso é o que importa desse capítulo. Importa que a grande parte, ou a grande maioria das aflições que você passa na sua vida, e quando a gente fala você, nós estamos falando nós também, porque estamos aqui na igualdade. Estamos aqui como alunos nesse estágio chamado Vida para também aprender, crescer e mudar. Essa é a notícia boa, né? A grande parte das aflições que você está passando hoje são evitáveis. Por quê? Porque hoje é um reflexo do ontem e o amanhã é um reflexo do hoje. Então, se você já fizer mudanças no dia de hoje, você já vai evitar aflições desnecessárias no dia de amanhã. E aí ele coloca, por exemplo, né, isso que você falou, caráter, mentalidade. A mentalidade define a espiritualidade e, consequentemente, o caráter e, consequentemente, o destino, né? Por quê? Porque a mentalidade é o conjunto de crenças mentais. E quando a gente fala aqui de crenças, não estamos falando de crenças religiosas. Crenças mentais. O que é que você acredita com relação à vida? Exemplo, se você acredita, não, eu vim aqui para sofrer, é uma horrível crença mental limitante, né? Que não tem a ver com a verdade. Qual que é a verdade? A verdade é que você é espírito destinado à felicidade. E grande parte dos seus sofrimentos são evitáveis. Quando eu digo, por exemplo, eu sou azarada,
Eu estou com uma crença mental negativa a respeito do meu futuro. Sim, e aí o comportamento, ele tende a refletir as suas crenças mentais. Aí acontece uma coisa negativa, a pessoa reforça ainda, né? Diz, tá vendo como eu sou azarada? Né? Ela quase que vibra com isso. Então a mentalidade vai nos empurrar para a tomada de decisão, e na tomada de decisão eu vou fazer as escolhas de acordo com a mentalidade. Eu fecho o círculo. Isso. A mentalidade me leva a tomar decisões, as decisões me fazem fazer escolhas, e as escolhas vão ser sempre baseadas na minha mentalidade. E onde é que eu posso interferir? Na minha forma de pensar. É o que nós estamos fazendo Na aqui. mentalidade. Na mentalidade. Aqui, olha, estamos aqui para provocar junto a você reflexões para que você abra a gaiola, né? Quer dizer, abra a sua crença mental limitante com relação ao sofrimento e liberte-se disso. Ele diz lá, imprevidência, orgulho, ganância, que é diferente de ambição. Ambição é algo bom. Ambição é positivo. Todo mundo quer melhorar, isso é ambição. Sim, faz parte inclusive da lei do progresso. E agora, quando eu quero melhorar pisando nos outros, isso é ganância, porque aí é a qualquer preço. A qualquer preço, quer dizer, violentando princípios e valores, aí é ganância. E é o que acontece na maioria das vezes, a tal da exploração, né? Explorando o sofrimento alheio para ter um ganho pessoal, seja financeiro, seja emocional, né? Então está aí, ele aponta 3 situações: imprevidência, orgulho e ganância. Então, o que fazer? É hora de você fazer uma autoanálise. O que é que eu estou agindo de forma imprevidente? Seja na parte financeira, no relacionamento, na questão da saúde. O que é que eu estou agindo com orgulho? E o orgulho é a fonte, né, dos vícios, né, morais e emocionais. É hora de você requisitar a humildade e a ganância. Peraí, para. Você está crescendo? Ok, mas está a qualquer preço ou a ética e os valores estão sendo mantidos? Que aí é a ambição. Porque, cara, se você está crescendo a qualquer preço, pode ter certeza, num determinado momento vai cair tudo. Vai ruir tudo. Por quê? Porque não está em sintonia com a verdade. E aí ele continua analisando a desordem, a organização. Quando eu não tenho organização, quando eu ajo com desordem, por exemplo, na parte financeira, quando eu não tenho controle, a falta de perseverança, que é quando eu não... Na saúde também, né, Márcia? A pessoa desorganizada em termos de saúde, né? Ah, tá. Aí surgem doenças, né? Evitáveis. No relacionamento, uma coisa desorganizada. Sim. Lá na frente surgem situações infelizes e evitáveis. Sim. E a falta de perseverança, de persistência, a falta de paciência para aguardar o tempo correto das coisas, para entender que tudo precisa de um tempo para florescer e crescer, né? A falta de limite dos desejos, né? Existem pessoas que são insaciáveis, que nunca estão satisfeitas e que não se planejam com relação a isso. Os relacionamentos afetivos, conjugais, que muitas vezes são mais por interesse, por vaidade do que por sentimento, né? Então, a pessoa se manter numa situação que não é uma situação real, não é uma situação verdadeira, como a gente sempre coloca aqui, né? As divergências, as disputas e os melindres nos relacionamentos, né? Veja, ele diz, inclusive, que isso pode levar até a morte. E a gente comprova muito isso no dia de hoje. Então, tudo é possível de uma autoanálise para que você evite sofrimento no futuro. Se hoje você está sofrendo, passando por aflições, em consequência de escolhas infelizes do passado, você pode rever tudo isso para fazer novas escolhas, ou melhor, novas decisões que gerarão novas escolhas,
para que o futuro seja mais feliz junto a você, com menos sofrimento. Veja que é uma lista de uma verdadeira autoanálise, né? Agora, é necessário humildade para fazer essa autoanálise, porque o orgulhoso tende a achar que não, isso não é comigo, não, eu estou certo nisso. É aí que vai perder, e é aí que a gente recomenda você ser verdadeiro com você. Kardec continua questionando doenças, enfermidades decorrentes da falta de equilíbrio e de excessos de todo tipo, né? Quantas vezes nós não temos esse limite? Nas famílias, pais infelizes com os filhos porque não lhes combateram as más tendências quando eram crianças e se esqueceram da importância do período da infância, que é um período em que nós podemos sentar com os nossos filhos e orientar melhor, detectar, corrigir essas más tendências, analisar junto com os filhos para que possamos fazer essa correção e aí fazermos todo um trabalho que exige muito mais do que só o dinheiro, né? Nós estamos falando aqui da educação que é feita com o amar. Nós sempre falamos sobre essa questão das crianças. Existem pais que criam, existem pais que educam e existem pais que amam. No criar, a gente só cuida daquilo que é visível, né? A roupa, o banho, a comida, igual a gente faz com a criação, né? Cuida do pelo, cuida do abrigo, cuida da comida. Da tosa. Né? Da tosa. Isso é criar. Educar é quando nós transferimos valores para as crianças. Agora, no amar, o amar é estar junto. O amar é conviver. O amar exige esforço, exige cuidado, exige dedicação, exige o exemplo dos pais, do pai e da mãe junto aos filhos. E é por isso que muitas pessoas se preocupam só em criar. E depois chegam para a gente, né, no consultório e falam assim: ah, mas eu dei tudo para meu filho, por que ele está reclamando? Não, você fez tudo para criar. Aqui a gente está falando do amar, onde você vai criar, educar e ter a dedicação necessária para que você possa, junto com o seu filho, identificar e corrigir as más tendências, né? Que essa é a importância do período da infância, né? O período da infância está ali totalmente maleável e já pronto para aprender, né? E já apresentando algumas más tendências, porque esse é o propósito do estágio aqui na Terra, corrigir e eliminar as más tendências. E cabe aos pais estarem atentos a isso. Lógico, nós sabemos que num país desigual como esse, onde muitas crianças estão abandonadas, né? Seja pelo Estado, seja pela família. Então, infelizmente, a gente tem muitos espíritos, talentos, que estão aí sem receberem uma atenção desejável, né? Entendendo que todos os espíritos são importantes, né? Todos os espíritos, todos os seres têm a sua importância na natureza. E é o mito do tipo, igual você disse, né, Márcia? Puxa, mas eu dei de tudo. Deu no campo material, que é um erro. Segundo, eu criei meus filhos todos iguais. Também errou, porque os filhos são diferentes, porque eles são espíritos. Então eu posso dar no campo material e, ao mesmo tempo, eu preciso também estar junto. Porque o Kardec chega a dizer que às vezes é falta de habilidade, mas muitas vezes é descuido dos pais, que não prestam atenção na necessidade da correção dessas más tendências, né? Kardec também analisa o fato de que muitas vezes os filhos já apresentam germens do egoísmo, do orgulho, da vaidade, com um excesso de valorização da aparência em detrimento da essência, numa idade muito tenra. E aí vão criar uma vaidade vazia, uma vaidade oca, vão ficar no egoísmo, onde a pessoa só pensa nela, vão ficar no orgulho, onde a pessoa se acha melhor do que a outra pessoa, e na vaidade vazia, em que a pessoa prioriza a aparência e não a essência. Daí, então, no futuro, o que vai acontecer? Os pais vão criando os filhos dessa forma
praticamente materialista, e veja só, mas eu levo meu filho na evangelização, mas a gente faz evangelho no lar. Por favor, isso é importante? Mas não é aí que as mudanças acontecem. As mudanças acontecem no dia a dia. É no dia a dia. Seu filho está observando como é que você lida com o cônjuge, como você lida com os pais, como você lida com os funcionários, como você lida com os chefes, como você lida com os vizinhos, como você lida no trânsito. Ele está observando tudo. Filmando. O cérebro dele está filmando, gravando imagem e som. E aí gera o que a gente chama de congruência. Aí vai fazer o evangelho no lar, tá lá com aquela voz melosa, né? O pai ou a mãe. Vai fazer a prece com aquela voz baixinha, mansa. Tal. E aí o filho, incongruência. E aí, com o tempo, ele vai aprender que aquilo se chama o que Jesus condenava, hipocrisia. E aí ele não aprende. Né? A pessoa fala assim, puxa, mas eu falo pro meu filho, mas ele não aprende porque o que está ficando é o teu exemplo, não é a tua fala, porque se só fala ensinasse, a gente nem precisaria, né? Bastaria pôr ali vídeos e tudo mais com alguns princípios que ele aprenderia, mas não, seu filho, sua filha é espírito, princípio inteligente do universo, e é o amar que vai complementar todo o processo educacional, né? E aí esses filhos que não foram, e aí esses pais que foram indiferentes e não priorizaram o amar os filhos, como nós estamos colocando, como Kardec nos chama a atenção, eles não corrigem as más tendências na infância e na vida adulta vão colher o desrespeito e a ingratidão dos filhos por conta dessa falta de correção. Aí os pais se rebelam, né? Falam, nossa, o meu filho, olha, sabe, ele só fica me pedindo, e não quer saber de nada na vida, praticamente fica torcendo para eu morrer logo, né? Para herdar a herança. Não é, você passou a vida toda valorizando as coisas materiais, ele só está dando continuidade a tudo isso. Valorizando apenas... Apenas as coisas materiais são importantes, mas apenas as coisas materiais. Então é o seu exemplo como espírito, os seus valores. Se a gente perguntasse para os seus filhos, né, o seu pai, a sua mãe é materialista ou espiritualista no comportamento, no relacionamento, no dia a dia? O que é que eles responderiam, né? Então hoje estamos analisando por que você sofre. O convite do Kardec é para que a gente faça uma análise de consciência, analisando os acontecimentos e as decepções da nossa vida. Para que a gente possa analisar essas aflições e faça uma pergunta para a gente mesmo. Se eu tivesse feito uma coisa, se eu tivesse deixado de fazer aquela outra coisa, será que eu estaria nessa situação em que eu estou agora? Será que eu estaria nessa condição? Porque para que aconteça uma mudança, essa mudança tem que gerar transformação. É necessário que eu pare de fazer alguma coisa ou então que eu comece a fazer alguma outra coisa que eu não fazia. A gente necessita frisar isso aí, Márcia. O que é mudar? Mudar é você parar de fazer alguma coisa e parar de fazer algo que você fazia, que gera infelicidade ou que gerará aflição no futuro, e começar a fazer uma escolha feliz que você ainda não faz. E aí, com certeza, vai ser uma mudança que irá gerar transformação. Então, quem é o responsável pelas aflições que te atingem? Quem que é que está programando essas aflições que te atingem? É você mesmo. Sou eu mesma. Eu sou responsável pelas aflições que me alcançam, que me atingem. E aqui no item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca assim: o homem, pois... O homem aqui a gente está falando do ser humano, tá? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. É o causador das suas próprias aflições. E em vez de reconhecer isso, o que o homem faz? O ser humano, né? O ser humano faz. Ele acusa Deus,
o outro, o destino, vida passada, a família, a vida passada, o político, expiação. Expiação. A gente fica procurando quem que a gente vai culpar e deveria ser muito mais simples olharmos para nós mesmos e trabalharmos isso que está acontecendo de uma forma verdadeira, né? Mas nós achamos menos humilhante para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, colocar a culpa na sorte, na providência divina, na má fortuna, que é a má sorte, na má estrela, que é quando eu acho que eu não tenho valor, isso não é para mim. Né? Eu nasci para sofrer. Eu fico sempre procurando um culpado. Quando, na verdade, o que está acontecendo é incúria, segundo Kardec. É falta de cuidado, é desleixo, é negligência, é falta de ação. O que a gente necessita entender que o Espiritismo veio para revolucionar a sua vida. O Espiritismo é um conjunto de princípios e valores que estão ligados à verdade, haja vista que a gente tem lá o Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade. Por quê? Chega de mentiras. Nós estamos num momento aqui da Terra que é a separação do joio e do trigo. O joio é uma mentira, o trigo é a verdade. O joio, você olha para o joio e para o trigo, eles são iguaizinhos. Idênticos. Idênticos, né? É impossível você reconhecer a semente de um joio e a semente do trigo por fora. Mas quando você aperta o joio, não tem nada. Quando você aperta o trigo, existe lá o trigo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, a separação entre o que é verdade e o que é mentira. Já visto que a gente fala em fake news, em pós-verdades, né? Então existem algumas mentiras com relação às aflições. Por exemplo, ficar atribuindo o sofrimento atual ao passado, karma, tem espírito que chega a falar em karma, por favor. Karma é um termo que nem espírita é, tá? É um termo do budismo que a gente respeita, admira e tudo mais. Só que a gente quer a verdade. Quero saber como é que funciona a lei de justiça, amor e caridade. Como é que as leis divinas funcionam? E o karma nem tem essa conotação negativa que as pessoas dão, né? É, isso, né? Ficam criando coisas nesse sentido. Então esse é o nosso propósito aqui, te libertar das mentiras que estão gerando aflições desnecessárias para que você tenha acesso à verdade e a verdade te liberte do sofrimento, das aflições passíveis de libertação, né? Então, como é que você vai corrigir esse sofrimento que você está causando por conta das aflições que você está gerando ao não reconhecer que precisa mudar, que precisa se transformar? Como é que a gente acaba com as aflições atuais? Muito simples. 2 formas: progresso moral e progresso intelectual. É para isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui na Terra não para sofrer, por favor. Liberte-se dessa maldição de ter que sofrer, de ter que ser tudo com muito sofrimento. Você está aqui para progredir no aspecto moral e no aspecto intelectual. Conforme você vai progredindo, você vai aniquilando o sofrimento. E quando a gente fala aqui em progresso moral, quando Kardec fala em progresso moral, por favor, não é moralismo. Moralismo é coisa de religião, entende? É gente cuidando da vida dos outros, não é isso. Nós estamos falando de moral, é você cuidando da sua vida. Por exemplo, se você é machista, isso não é progresso moral. Se você é uma pessoa racista, isso não é progresso moral. Sinto muito te dizer, mas você irá sofrer em função de ter essas informações. Se você gosta de levar vantagem em tudo, isso não é progresso moral. Se você ganha dinheiro explorando o outro, sinto muito te dizer, mas você se prepare para muita infelicidade, para muita aflição no dia de amanhã. Progresso intelectual. O que é que todo dia você está aprendendo? Entende? Procure aprender, procure ler.
né? A gente lê muito pouco, a gente não precisa ler todos os livros, mas tem alguns livros na vida da gente, independente de crenças espirituais ou religiosas, que você necessita ler. O espírita necessita ler o livro dos espíritos, tá? Isso aqui é o livro mais completo do espiritismo. Ururaí, mas eu já li. Leia de novo. Leia de novo. Mas eu já li. Então agora estude, anote, rabisque. É igual filme, né? Quando você assiste um filme pela segunda vez, terceira vez, você vê coisas, interpreta cenas, falas que você antes não interpretaria. Então, esse é o propósito, né? E o que é, então, progresso moral? Progresso moral é melhora. É você entender que não existe impunidade diante das leis divinas. Diante das leis divinas, nada passa, tudo é verificado. Então, toda correção que você fizer vai ser levada em conta para que você seja cada vez mais feliz. Tudo aquilo que você faz de bom é bom para você, retorna para você. E aí, quando Kardec, quando ele traz aqui para a gente estudar lá no capítulo da Lei do Progresso, quando ele vai falar sobre o progresso intelectual, na questão 780, os espíritos trazem uma colocação, uma explicação que é muito legal, que é quando você alcança o desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento intelectual, esse aprendizado que você tem, faz com que você consiga distinguir melhor o que é bem e o que é mal. Qual escolha é melhor para você? E aí você pode exercer o livre-arbítrio que você tem, e ao exercer o livre-arbítrio você faz suas escolhas. Então, quando você exerce o livre-arbítrio, você aumenta a sua responsabilidade diante das leis divinas. Então, esse é o processo da encarnação, do nosso aprendizado aqui na Terra. A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para progredir e para ser mais feliz hoje. E lembre-se, você é dono do seu destino. Mas o destino cabe a Deus. Onde é que está escrito isso no Espiritismo? Isso não existe no Espiritismo. Tá? O que existe o determinismo é uma consequência das suas escolhas, das suas decisões. O dia de amanhã é uma consequência das suas escolhas do dia de hoje. Óbvio que existem situações, né, que vêm, vamos dizer assim, das leis divinas junto a nós. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando no nosso dia a dia. Então, a sua forma de pensar está criando o seu destino. E você pode, então, mudar o seu destino, mudando a sua forma de pensar. Essa foi a reflexão do programa Abrindo a Gaiola, não é? Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, acolhida, acolhido. Gratidão por estarmos juntos. Divulgue esse tema junto aos seus amigos e amigas. E felicidade.